Olá, caros alunos. Dando sequência ao esclarecimento de termos filosóficos, hoje vamos falar sobre o termo maquiavélico. Se nós procurarmos no dicionário o termo maquiavélico, vamos encontrar quase sempre as seguintes definições: aquele que possui perfídia, falsidade, má-fé, aquele que engana. Se você for ver assim, se refere mais ou menos à ideia de maldade, né? Mas não é recente essa definição, não. O termo maquiavélico ele sempre esteve associado a isso, principalmente por causa de uma interpretação reducionista, para não dizer equivocada, né, da obra O Príncipe de Maquiavel. Esse termo ele foi empregado, por exemplo, para caracterizar os governos despóticos, né, e políticos corruptos na época, né, de Maquiavel e posterior a ele. Isso porque o nome Maquiavel foi considerado uma ameaça às bases morais da vida política. Autores, inclusive, que colocam Maquiavel como aquele que separa a ética da política. E venhamos e convenhamos, né? Num país de tanta corrupção, nós somos levados a achar isso uma aberração, né? Você separar ética de política. Mas é preciso a gente entender uma coisa aqui, ó. Primeiro, Maquiavel ele nunca foi maquiavélico nesse sentido que eu estou falando. Na verdade, ele tinha uma formação humanista. A sua obra ela foi dedicada a um governante humanista, né? O Lourenço de Médici, né? Que era o governante de Florença. Então, qual que foi o motivo do termo ter tomado essa conotação? Maquiavel ele escreveu sua obra num período em que a Itália se encontrava cheia de conflitos, guerras, jogos de poder, né, várias disputas. A questão central desse livro, então, seria a ideia de manutenção do Estado, não manutenção só do poder, mas manutenção mesmo do bem comum. Né? Então, seria também uma ideia de separar a ética, né, da política, mas não é qualquer ética, é a ética cristã. No Príncipe, pela primeira vez na história do pensamento político, a ação política ela deixou de se guiar pelos preceitos morais que eram cristãos. Né? Porque a gente viu na Idade Média, o cristianismo ele dominava. Né? Maquiavel mostrou que existem duas éticas distintas, uma ética cristã e uma ética política. A ética cristã, nessa ética, valeriam todos os preceitos morais cristãos da religião, que, em suma, levariam o ser humano, o indivíduo à santidade. Né? Essa ideia. Agora, a ética política, nós teríamos um certo tipo de utilitarismo. E até por isso que atribuem a ele falsamente aquela frase, os fins justificam os meios. Ele nunca falou, né, mas as pessoas atribuem isso como se qualquer fim pudesse ser utilizado qualquer meio para atingir um fim. Na verdade, não é isso, não. Maquiavel, na sua ética, nós temos uma ideia de utilitarismo que pressupõe que são morais todos os atos que são úteis à comunidade e são imorais aqueles que têm em vista um bem próprio, né, um interesse egoísta, né, que entram em conflito com o bem comum, com os interesses da coletividade. Então ele vai romper com aquela ideia dominante de que o príncipe deveria ser sempre bondoso, no sentido cristão da palavra, né? Mas isso não significa que ele era defensor, por exemplo, da maldade, da corrupção. Na verdade, o que ele defende é que o governante ele deve deixar de lado a intenção de agradar a todo mundo, né? Exatamente para agir em prol de todo mundo. Ou seja, eu não vou querer agradar a todos, mas eu vou tentar agir em prol de todos. Se algo está em prol do bem comum, então valem todas as ações que podem não ser admiradas por todos. Um exemplo tosco que eu dou aqui sempre é da guerra. Né? Ninguém vai para a guerra assim, por livre e espontânea vontade. Né? Você acaba sendo coagido pelo bem do país, pelo bem da nação. Mais ou menos essa ideia. Maquiavel, nesse sentido, ele é mais realista e não fica construindo uma figura de um governante amado por todos, que governa com equidade. Nós podemos depender da obra dele que aí seria impossível. Ou seja, mesmo que o governante não seja amado por todos e seja símbolo da virtude, né, no sentido cristão, ele pode ser eficiente na sua atuação. Exatamente a ideia do utilitarismo. Nós vemos por que o utilitarismo de Maquiavel acabou sendo mal compreendido e por que ao contrário do que o termo maquiavélico passou a significar, Maquiavel ele jamais defenderia a falsidade, a corrupção e a má-fé que estão tão presentes no nosso contexto político mundial. Então, nesse sentido, Maquiavel jamais foi maquiavélico. Espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.